Só que aí eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a montar a programação, e o Tutinha começou a adorar a programação. Né? Isso foi que ano? 93. Né? 93. Então estava naquele boom, né, do Eurodance. Não, ainda não. Ainda não? Isso foi no final do ano. Porque aí eu comecei, mas eu acho que já estava tendo... Não, ainda nem tinha 7 melhores ainda, né? Aí a gente começou, tinha tido, talvez alguém lembre aí do recorde da audiência da Jovem Pan, que foi do Banana, que ele ficou 100 e poucas horas no ar. Isso tem um bom buchicho para a Jovem Pan na época, mas não refletiu muito no Ibope. Aí depois eu comecei a fazer a programação e a rádio começou a dar uma subida, né? E aí o Tutinha estava muito animado, e aí, só que aí o seu Calil me chamou de volta. Falei, puta, tava pensando agora eu estou pensando em mudar, e não sei o que, tal. Eu falei, putz, eu estou na Jovem Pan agora, né? Como é que eu vou fazer? Não, então, porque não sei o que, tal. Falei, deixa eu falar com o Tutinha, então, que é óbvio que ele ia me pagar um salário bem melhor, né? Aí eu lembro que o Tutinha estava no Chile, né? Aí a secretária dele, a Vera, me chamou e falou, ô Alexandre, o Tutinha quer falar com você. Então eu não falava muito com o Tutinha, né? E aí ele falou, meu, não vai sair da rádio não, eu sei que a Transamérica te chamou, não sei o quê, não vai sair da rádio, quero chegar, eu te dou um aumento, não sei o quê, papai, não vai sair da rádio. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá do seu Calil, agradeci, falei, eu não dá, eu sei que quando eu tive sem emprego foi o Tutinha que me deu, então não dá, seu Calil, né, enfim. E aí comecei a trabalhar, a gente começou a subir de audiência, e aí chegou, mas aí começamos a tocar muito eu lembro que os primeiros, assim, era Ace of Base, até então tocava ainda, não estava nessa linha totalmente dance. Só que aí começou a chegar uma música atrás da outra, né, e aí, chegou no final do ano, ele resolveu fazer as 7 melhores, que é o azulzinho, que Sim. Eu estava até comentando antes com o Eric, eu tenho todos menos esse. Relíquia. Que foi o primeiro, ele vendeu, eu não sei se eu estava falando, eu acho que não foi o que mais vendeu, o que mais vendeu foi o 4, mas, mas não é tanta diferença assim, né, que o 4 chegou a vender 500 mil cópias, né, eu não lembro exatamente, é que assim, eu até quando você me falou, eu cheguei até a procurar, se eu achar, eu tenho esses arquivos de venda e tudo, que eu gostava de ver números e tal, mas eu não achei, confesso que eu não achei, porque você troca muito de computador, né, e aí vai, e tem muita coisa de papel também, então... Mas depois se achar, compartilha com a gente, que a gente tem interesse. Mas eu conto, eu não compartilho, mas eu conto. Conta os números, a cifrão assim, você deixa para fora. Mas todos da Jovem Pan, nenhum vendeu menos que 100 mil até nos 3 primeiros anos, eu acho. Aí depois era tanto, eu mesmo falava pro Tutinha, falei, pô, Tutinha, é muita coisa, né? Mas essa assim, ideia veio da Paradox, do Silvio, ou veio do Tutinha, veio de você? De onde que veio essa sacada? Fazer CD em rádio não era nenhuma novidade, né? E aí o Silvio Arnaldo foi lá, negociou com o Tuta, e resolvemos lançar o primeiro. Se lançar um, deu certo, aí você dá continuidade, né? E deu muito certo. Aí lançou o 2, lançou o 3, lançou o 4, e aí começou uma guerra, né? Porque eu não sei se já foi no segundo ou no terceiro, que aí veio a Spotlight, que também queria lançar discos, aí depois veio o Iraí, né, que é a Fields, né, aí também veio o Iraí, e aí a gente lançou alguns também com gravadora Major, né, que foi um que chama Só as Melhores, isso foi lançado com a BMG, né, e são os que, depois no final ainda veio a Building Records, né, que o nosso glorioso Alan, ele lançou alguns, foi ele que lançou os últimos, né, agora 7 melhores a gente lançou 6, se eu não me engano, né, e aí depois até, acho que o 7º, acho que a gente, eu não lembro se chegou a ter 7, que eu tinha umas ideias, assim, um pouco diferentes para o 7º, mas aí não rolou, mas a gente já tinha só as melhores, tinha, esse engraçado que esses fixaram bem, o Ritmo da Noite, não, peraí. O Jovem Pan foi as 7 melhores até o 8. Né, então, o Ritmo da Noite foi o primeiro, foi Ritmo da Noite.
Esse não deu muito certo, que tinha aquela música da lá 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 lá. Rich Girl. Oi, Rich Girl. Esse aí chamava Ritmo da Noite. Esse foi o primeiro. Mas tem muita coisa boa nesse. O repertório foi muito bem escolhido. Mas ele não deu muito certo. Aí mas eu acho que esse CD pode ser também o que me incomoda ali, sabe o que é? A parte gráfica. Ele é vermelho escuro, né? Vai ser meio assim. Mas, e como que era? Chegava para você ia até a gravadora, chegava através do Silvio, ou como você ficava antenado? Assim, eu vou ser bem sincero, na época, a gente, basicamente tudo, tem uma época que a Jovem Pan ficou muito assim, né? A gente tinha, acho que 80%, 70% do nosso repertório era músicas independentes, né? Porque o que é isso daí, né? Você tinha o Robix, que era um produtor italiano. O Robix produzia o W, ele tinha mais algumas coisas que ele produzia, o Savage era ele, né? O Savage. Aí você teve acho que o Ice MC era dele também, que é o Easy. Isso, Ice MC, Alexia, Corona. Depois, porque o Alexia... não, aí veio a Corona bombou, né? E aí depois veio a Alexia, a gente tocava, eu tava ouvindo segunda-feira que eu tava lá em Santos, eu tava ouvindo Under the Same Sun, com aquela banda Due. Tá num desses discos aí. E aí ele lançou, ela cantava, aí ele viu do potencial que ela tinha, e ele passou a lançar a carreira solo dela, né, que é o Gimme Love, lá, lá, lá. Que é mais 96, vai pra frente. Isso é tudo Spotlight, porque o Robix era meio que amigo deles, né? Sim. Amigo, sim, amigo, negócios à parte, né? Mas eles compareciam direitinho lá com o Robix e tal, então isso era tudo da Spotlight. Aí, o que acontecia nessa época? Tanto a Spotlight quanto eles iam para essas feiras de música, não sei se é o Midem, e eles iam lá e, cara, eles fechavam um monte de contrato, né? E aí eles traziam todas as novidades e a gente selecionava músicas que poderiam fazer, né? Tá no disco. E tinha uma outra coisa também que acontecia, que a gente pesquisava muito nas boates, nas casas noturnas, né? Então, você chegava lá na casa noturna e puta... Colocava dava um promo pro DJ. Hoje em dia você faz isso pela internet, né? Só que lá não tinha... Na internet hoje você compra robô, né? Você não sabe muito bem, né, o que realmente é sucesso. Sim. Naquela época não tinha, inclusive a gente às vezes mandava lá as pessoas fazer pesquisa, começava a tocar música, né, o pessoal gritava, então essa aí, né? A maioria tocava na rádio, mas tinha algumas que não tocavam na rádio, porque o DJ ia colocando nas sequências, e depois ficava um DJ observando o outro, e levava, enfim. Algumas músicas, elas eram a gente meio que... E eles vinham. E aí, as gravadoras também ficavam nessa, né? Então, tocava, sei lá, Coro, Thalissa, né? Aí os caras falavam, quem é a gravadora, não sei o que e tal. E aí eles iam lá, fechavam um acordo de representação e lançavam, porque assim, eu tinha que tocar essas músicas, porque elas estavam fazendo... Para divulgar o CD também, né? Um vendia o outro. Mas assim, vou ser bem sincero para você, boa parte dessas músicas já eram músicas, assim, que tocavam na noite, né? Pouca coisa, assim, existiam algumas coisas que eram muito óbvias, né? Então o cara vinha com umas músicas, assim, versões daquelas, né? Que até depois, eu nem sabia, cara, mas depois que eu fui saber que uns 30% que eu tocava era a versão de música rock que tocava, né? WhatsApp, muita coisa, enfim, tinha muito rock. Muita coisa, especialmente na Itália. A Itália tinha... Quando eu fui trabalhar no 89, de vez em quando eu ria, né? Falei assim, puta, isso aqui era rock? Não conhecia, né? Essa versão, né? O Suede. Zambi, Suede, deixa eu ver. Thalissa, né, também, Coro, e por aí vai.
né, que era também Pat Benatar, sim, muita coisa. E aí a gente fazia fazia essas coisas e ia montando. Só que tinha tanta música, aquela Labouche eu acho que era da BMG, não? Labouche era da BMG, mas eles entraram em coletânea da gente, né? O Larira. Isso eu lembro a outra música, o Sweet Dreams, né? Tinha isso também, né? Às vezes o Tutinha ia lá para a Itália e aí ele voltava cheio de música aqui, não sei o que e tal. E algumas eram as viagens de ácido, mas outras eram super, super, tipo assim, o Labouche do Sweet Dreams, nunca esqueço, ele trouxe um vinilzão, assim, e aí a gente começou a tocar e foi espetáculo, né? Uma música que isso aí eu lembro, assim, uma música que eu nunca fiquei muito entusiasmado no começo foi, por exemplo, a Corona, Rhythm of the Night. Nunca me entusiasmou muito, mas assim, você toca, né? A gente não é dono da verdade, a gente acaba tocando. Estouro, né? E era tudo né? Era todas essas músicas assim, era baixo, assim, característica, e bumbo também. E aí tinha 7 melhores que eu montava. Normalmente eu botava uma ou duas músicas médias no meio, para não ficar aquela que parecia galope, que ficava tudo uma atrás da outra lá, né? E aí e as 7 melhores, só as melhores era um programa de 2 horas de música que a gente tinha. Se eu não me engano, era das 14 às 16. E aí também a gente fazia o CD desse aí. O Ritmo da Noite teve várias edições também. Sim. E aí depois começou a pintar umas coisas meio X, assim, uns títulos, porque era tanta gente querendo fazer CD com a gente. Você ia nas lojas americanas, tinha uma seção Jovem Pan de discos da CD. Foi uma coisa de louco, né? Na década de 90. Depois, os CDs começaram a cair, né? E de vendas, lógico, também tanto CD, né? E a rádio, ela foi primeiro lugar até... Então, mas ela ficou em 94 em primeiro lugar, depois ficou segundo, terceiro, o Boca programador da Jovem Pan. E aí tudo que eu falo, o pessoal tá enxergando o que está escrito aqui, né? Sim, tá. Tô mostrando para eles. Daqui a pouco a gente vai bater papo com a galera também. O Boca trabalhou um bom tempo comigo lá, não sei onde que ele está hoje. Né? E aí a gente começou aí depois os CDs começaram a ter uma queda, e aí o Tutinha resolveu lançar a revista Jovem Pan. Aí ele foi lá com o Paulo Lima, que era da revista Trip, né? E aí eles bolaram uma revista, e essas eu tenho guardadas ainda, até, que são tudo aquelas revistas grandes, que tem aquelas mulheres na capa e tal. E veio com o CD também. O CD também era você. O CD era eu que montava, mas esse aí deu problema. Por quê? Porque a gente pedia as músicas para as gravadoras. Aí a gente trabalhava só com gravadora major, né? As grandes, né? MG, coisas. Universal, acho que era Universal já. EMI. A Universal foi Polygram, né? Não sei se já tinha virado Universal nessa época. E aí o que eu fazia? Eu não montava um CD, porque eu montava um CD meio vencidão, né? Então eu lembro que eu pegava músicas que já tinham meio que parado de tocar, né? Era Claudinho Bochecha, essas coisas, mas não era muito sucesso, mas já tinha parado de tocar. Aí o que aconteceu? Começou a vender muita revista, e por causa do CD, né? E como tudo... Que era barato, né? Oi? Era barato, né? O CD, naquela época, era do dobro. É isso que acontecia, a gente pegava, isso era uma espécie de acordo que a gente fazia com a gravadora, e não tinha aqueles direitos que você tem que pagar, eram por conta da gravadora. Mas aí o que aconteceu? A gente ficou, como tudo no capitalismo, né? Todas as rádios viram, né? E, também quero lançar uma revista. Aí começou, sei lá, Metropolitana, 89, Rádio Cidade, todo mundo queria lançar uma revista com CD. E as gravadoras viram que elas estavam com um problema na mão. Elas iam formar, por exemplo, a Som Livre sempre foi uma coisa meio complicada, né, para as gravadoras, porque a Som Livre, ela foi uma gravadora de novela, tal, então ela era a gravadora basicamente que mais vendia no Brasil sem ter nenhum artista, né, ela tinha muita venda.
CD de novela e tudo mais. E aí eu comecei a montar esses CDs e começou a vender muito. E aí teve esse negócio, todo mundo querer, não sei o quê. Chegou uma hora que os caras falaram, nós estamos ferrados desse jeito, né? Porque... inviável. Começou a ficar inviável. E aí, o que aconteceu? O CD do artista e comprava a revista. Isso, e aí começou, o que eles queriam? Que eles começaram a exigir que a rádio pagasse todos esses direitos, né? Para a Jovem Pan, era possível, porque a Jovem Pan tinha, né, mas para a maioria das rádios não foi possível, e sem falar que eles também começaram a restringir muito as músicas, né? Então você não... Até porque tem alguns artistas que eles chamam que são incompiláveis, né? Então você quer pedir uma música do Michael Jackson, você nunca vai colocar numa coleção, porque ele não pode. O Michael Jackson não pode. E aí a gente continuou mais um tempo, continuou vendendo bem a revista. Aí depois eu fui embora da PAN, eu não sei exatamente. Fui embora. Você saiu da PAN foi quando? Foi em julho de 2000. Né? Já estava que a virada ali da Building, né? Aí continuou a Building fazendo mais algumas... Eu já tinha feito algumas coisas com o Alan, aí a Building continuou fazendo mais algumas coisas, mas aí eu acho que logo parou. E depois, que também teve uma história lá de tocar axé na Jovem Pan, e a rádio... Eu tinha também lá de fazer um programa de pagode, ou que seja, a rádio realmente começou a ter problemas de audiência. A perder a identidade, né? E aí eu fui até julho de 2000, assim, mas assim, eu até brinco que eu brinco que o Tutinha, assim, ele sei lá, tem que fazer um programa do Tutinha, né? Mas quem sabe eu vou ter esse prazer de entrevistar. Dá para fazer uma roda só para ficar contando a história do Tutinha, né? E ele é um cara que, assim, o meu relacionamento, a minha época foi muito, acho que ele mesmo falou uma vez que é um período muito especial da rádio, e ele acabou que a gente ficou próximo, né? Tanto que ele é meu padrinho de casamento. E colocou nas suas mãos, né, a Jovem Pan, e foi o estouro que foi. Foi um período, assim, muito legal. Aí depois eu saí, ficou o Marcelo Eduardo, que eu tinha trazido em 93, final de 93, que era para ele tomar conta da rede. E aí ficou ele e o Emílio, eles dividiram, né? Até brinco, outro dia eu contei que o Tutinha, não, faz tempo, não falei, porra, tinha que ganhar mais, hein, Tutinha? Você tira 2 para colocar no meu lugar, né? E aí foi um período meio complicado, aí depois eles acertaram um lance meio de R&B, e o Pânico foi para televisão, né? Aí a rádio deu uma subida quando veio o Pânico. E o Pânico na TV foi um momento assim da rádio dar voltar a ir bem. Isso. Aí depois ela caiu e agora ela virou news, né? E ela tomou ela tem lá um segmento diferente, né? Ela tem os posicionamentos dela lá, news, isso. E nesse momento tá dando certo, porque ela tá bem de audiência. Né? E você falando sobre histórias de Tutinha, tem uma lenda urbana, não, né? Tem até entrevistas, querendo ou não, foi ele que montou esse segmento, esse estilo, né? Foi ele que parece que foi uma briguinha com Legião Urbana, foi ele que falou assim, vem cá, Silvio, vem cá, Spotlight, vamos dar palco para vocês e deixar um pouco as major. Foi isso mesmo? Foi isso, assim, não foi uma coisa premeditada, não, eu vou ferrar as gravadoras, não foi, porque tanto que a gente tocava Skank, Gabriel... Mas o que foi estopim? O que foi estopim? O Tutinha sempre brigou com todo mundo, então isso aí não é. O que acabou que foi acontecendo naturalmente, né? Você começou a entrando essas músicas dessas gravadoras independentes, e o sucesso começou a ser muito grande, vendas, audiência. Então, assim, aí na verdade o que acontecia era que o pessoal da gravadora ia com os lançamentos e a rádio não tocava, porque não rolava, né? Não tinha por que tocar. Toda vez que também inventava de tocar uma coisa que não estava muito no que a gente acreditava na época, não dava certo também, né? E depois, e foi assim, né? Tanto que você vê o Skank, né? O Cidade Negra, Gabriel, a própria Fernanda Abreu, aquela Rio 40 Graus, foi um período,
né? Depois esses artistas também já não estavam mais acertando muito, né? E aí veio uma fase complicada para a gente, porque começou a crescer o Charlie Brown, o Raimundos, Planet Hemp, isso. E aí já não dava para você misturar isso na rádio, né? Então acabou que aí foi um período também que 89 cresceu em São Paulo, a Rádio Rock. A segunda metade de 90 teve essa ascensão do rock, né? Mas isso foi mais 97, eu acho, viu? E depois, quando a gente optou por ir pelo axé, né? E aí também acabou que também deu meio que na mesma, né? Mas você tem a noção que, por você e também pelo Tutinha, tem essa galera aqui, que vocês fizeram o que fizeram, venderam o que venderam, tiveram as posições que tiveram, porque tem vários países até aqui que não teve essa febre. A gente imaginava o Eurodance como uma febre mundial, e na verdade não foi, né? E no Brasil, graças à Jovem Pan, às gravadoras e você, foi. Querendo ou não, tem coisas que marcaram vidas das pessoas que você que trouxe, entre aspas. Isso era uma realidade na Itália, tá? A Itália e alguns países tinha. Mas, assim, o que teve no Brasil, que não teve, é que, assim, você tinha lá você tinha, tipo, Labuche, ou talvez o W, se a gente for, Ace of Base, se você for pescar, né, alguns desses artistas, a própria Corona era um sucesso, né? E aí, assim, você tinha a Corona na Itália, desculpa, a Corona foi sucesso na Europa, né? Mas não era tanto. Então, você chegava lá, a gente tinha umas coisas, tipo, de rir até hoje, DJ Tururu, né? A gente tocava lá na rádio. Então isso aí era DJ Mike, WhatsApp, isso aí era meio que só na Jovem Pan. Mas fazia sucesso, né? Não, tocava, aí depois tocava nos nossos players, através do CD, tá ainda, né? Tem colecionismo. DJs tocavam, as pessoas compravam, consumiam, até para mostrar, assim, você vê como é o poder do rádio, né? E aí a gente teve essa... Então, muita coisa, assim, o problema nos Estados Unidos é o tal do accent, né? O sotaque, né? Então, poucas coisas, além do que os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos é business, né? Lá você tem... são as gravadoras que mandam lá, o negócio é business, né? Não tem muito essa coisa romântica lá, é muito pouco que tem. Então, assim, você tem essas coisas não tocavam muito primeiro por causa do sotaque, né? Porque realmente, depois que você começa a estudar mais inglês, você começa a ouvir essas pessoas cantando, tem muito sotaque, né? A maioria não tinha um inglês nativo, né? Eram italianos cantando. Tolerar os British, né, que eles toleram, né? Mesmo assim, né? Agora, você tem essas coisas europeias, tem coisa que a gente tocava que era da... ali tinha de tudo, cara. A gente tocava música da Suécia, da Finlândia, tudo assim. Só que, assim, era muito italiano, tinha muita coisa italiana. Muito. E aí a gente... Na Itália, essas coisas realmente faziam sucesso, mas era lá. E algumas coisas eram sucesso europeu, mas era europeu, né? Você tem o Labuche, Alemanha, algumas coisas eram alemães, Noruega, aquela região ali. E outra coisa também, eu já estou cortando, mas eu acho interessante, a respeito das gravadoras, né? O Silvio, o René, o Cristóvão, né? Que a gente teve o prazer Cristóvão até alguém falou. O Cristóvão, a Paradox, desculpa, a Spotlight era o Cristóvão, o René e o Kaká, que eram... Cristóvão e o Kaká eram locutores de rádio, o René era um DJ, né? Eles se juntaram, começaram devagarzinho. O fato deles terem essa amizade com o Robix permitiu eles fazerem eles terem uma espécie de caixa, não sei se é bem isso, assim, mas eles conseguiram vender, começar a fazer caixa, e aí começar a investir. Então, assim, a Spotlight veio daí. O Silva Arnaldo, ele já, que era um dos... esses três aí estão bem, estão firmes, o Cristóvão cada vez mais careca, o Kaká, não sei nem onde que ele está hoje em dia. Kaká está nos Estados Unidos.
Ele tá no Banco Itaú, a última vez que eu soube dele. Né? Que isso. Você poderia dar uma entrevista pra gente também. O Kaká é ótimo. E o René também, eu tive um contato com ele agora na época da Rádio Cidade, ele estava montando uma discoteca que era roller, alguma coisa, que era para tentar relembrar aquelas patinações, né? Roller, né? Foi a última vez que eu tive contato com ele. E o Silvio Arnaldo é falecido, infelizmente, que eu gostava muito do Silvio Arnaldo. O Luizão, que era o sócio dele, também falecido. E eles tinham mais um sócio que era bem minoritário, que eu não sei. Newton Ribeiro. Ele já era mais do nacional, né? Ele deu uma entrevista pra gente, se a gente conseguiu resgatar um pouco da Paradox com ele. E do Iraí também. O Iraí também tá devendo uma... Eram as três, né? Eram as três, né? O Iraí é mais estrela, né? Mas o Iraí também é outro, cara. O Iraí, assim, DJ. O Iraí é um cara que a gente pode falar que é um cara extremamente bem sucedido, né? Porque ele começou como DJ da Toco aqui na Zona Leste de São Paulo. Bicho, o cara montou gravadora. Eu acho que hoje ele tem 2 casas noturnas. Isso. Né? Acho que ainda tem a gravadora dele, né? Não sei se ele lança alguma coisa, porque agora é tudo meio digital. Como que era a correria, né? Como que era o boom, aquela solicitação da Jovem Pan, o povo te solicitando e tudo mais. Isso era muito, né? Muito visado, né? Que assim, muita coisa já era com o próprio Tutinha, né? Não dava, nem precisava muito, né? Algumas coisas já ficava direto com a gente, então assim, era bem... Agora, você falou, era muita pressão, a rádio número 1, né? Precisava tocar, precisa tocar na Jovem Pan. Então era pressão de tudo que é lado, mas faz parte. Eu acho que é aí que eu falo. Você aprende a lidar com esse tipo de pressão, negociação, isso tudo você aprende. A Jovem Pan foi uma boa professora no que fazer e também no que não fazer. Isso também faz. Aprender o que não fazer. Isso. Vamos para as participações. Tem o Alexandre Tovar aqui. Boa noite, que honra. É um marco para este canal, uma personalidade como o Alexandre Rovoruski. Um presente para os 100 anos do rádio, né? Olha, pergunta o que fez Jovem Pan tocar dance e ser referência e ter abandonado. No caso, a gente já abordou um pouco isso, né? Isso vai um pouco do... Aí você tem o dono da rádio, né? Então, não adianta você querer chegar pro Tutinho e falar que você quer fazer uma rádio rock. Não adianta, ele odeia. Então não adianta, né? Daí veio o Tutinho tocando, fez sucesso. Uma coisa que ele gosta. Aí nos anos 80 ficou pop a rádio, né? Que aí veio os Michael Jackson, Human League, vem tudo mais ou menos dessa época. E aí chegou em 85, ele babiou a rádio, começou a tocar, foi popularizando, Fábio Júnior, Rosana e tal. Essa rádio durou até 89, 88, 89, aí ele criou um negócio que chamava Jovem Pan Diet. E aí ele mudou, assim, dono de rádio, né? A rádio estava meio caída, ele mudou da noite pro dia. E aí entrou na programação maravilhosas, tipo assim, Information Society, é uma coisa que está na minha playlist, porque o áudio daquele What's on Your Mind é uma coisa muito séria, né? Então, What's on Your Mind, Running, começou a tocar essas músicas na programação, virou Jovem Pan Diet. Não deu muito certo, porque a Transamérica nessa época estava bombada. Não conseguia. Mas é o tipo de áudio que ele gosta, que são as dance music, né? Ele gosta, isso aí ele gosta, é o som que ele gosta. Que massa, não sabia, não. Aí quando eu fui trabalhar lá, eu comento que quando juntava com o gosto dele, aí era mais fácil, né? Porque aí você ainda tinha o suporte, que era importante, né? Para fazer a rádio sem o suporte do dono não rola, né? Então, foi até a pergunta que ela fez, assim, ela sempre foi isso daí. Aí, o que aconteceu é que teve até aquela época R&B do Marcelo, que eu não sei nem como, porque ele não gosta muito das coisas meio, sei lá, meio black, essas coisas, não é muito
a área que ele gosta mais dos dance, farofinha, né? Eu não sabia dessa, não. Para mim era só business. Não. Claro, né? Business ótimo, né? Mas pra mim ele odiava o estilo, ele tava assim, só engolindo aquilo ali para ganhar dinheiro. Imagina, eu adorava aquilo lá, adoro. Né? Que massa! E músicas que a gente até brincava que eram músicas para deixar o Tutinha de bom humor, era Can't Take My Eyes do Boys Town Gang, Barry Manilow, Copacabana. Nossa. Enfim, Copacabana 93, ele adora isso aí, né? Essas musiquinhas assim, ele adora. E aí a gente foi, e aí teve essa mudança do Pânico, né, tal, ele ficou, aí depois a rádio voltou a ficar meio pop, mas não era uma coisa, aí já não era uma coisa que ele curtia muito, né, você percebia que ele ia levando, tal, e ele, quando começa a tocar, só fazendo um adendo, quando começa a tocar axé, aí axé já ele gosta, mas não gosta muito, né, então aí entra aquela coisa mais business, né, para sua audiência, precisamos fazer show, essas coisas, né, e aí agora ele deixou de ser porque ele, assim, aí a gente precisaria talvez fazer uma outra hora que é para explicar sobre o rádio, os futuros, os caminhos. Então, assim, mas vamos sim, por favor. Ele percebeu que muita gente acredita hoje no talk radio, né? E ele tinha a Jovem Pan AM, tinha a FM, ele não conseguiu um outro canal de FM. Então ele teve que meio que sacrificar a Jovem Pan AM, a FM, colocando a Jovem Pan AM. No primeiro começo foi uma imposição do pai dele, que na verdade o dono de tudo lá é o seu Tuta, né? Não é o Tutinha. Agora o Tutinha, finalmente, né? Agora não, de uns anos para cá ele virou realmente o presidente. O seu Tuta tá velhinho, né? Deve estar com uns 90 anos, já está lá vivo, ouvindo a rádio, dando os pitacos dele, mas ele já está com 90 anos, ele se aposentou, ele não está mais atuando. Então tá o Tutinha lá. E aí ele forçadamente teve que ir para o talk radio, né? Então ele fez isso em São Paulo. Na rede toca pouco, né? Você em São Paulo, por exemplo, quem ouve a Belo Horizonte tem das 6 às 7 da manhã, eu acho. Aí depois tem o Pânico, meio-dia, e não tem mais. Mas em São Paulo, você só tem música na Jovem Pan de 14 às 17 horas. E aí, acho que tem um intervalo de 11h30, meio-dia, que toca música também. Mas ela é uma rádio talk, ele criou uma rádio com opinativa, né? Tem lá, o Deus opina, ele definiu lá um lado para a rádio opinar. E sim, se deu bem até agora, porque está muito bem se você pegar. Você hoje pode juntar a Jovem Pan AM, você pode juntar a rádio de AM com FM para somar a audiência. Mas para você fazer isso tem que ser idêntica. E no caso da Jovem Pan ela não é, porque tem alguns horários, por exemplo, o Pânico não passa na Jovem Pan AM, frequência 620, passa um programa de futebol. Então ela não é 100% igual. Mas, por exemplo, o Pingo nos Is, que é o programa de maior audiência deles, é o carro-chefe, ele transmite em AM e FM. Então, o Pingo nos Is, acredito eu que seja o primeiro lugar em São Paulo. Não, é o primeiro lugar de São Paulo disparado, porque só na frequência FM ele já é o primeiro lugar. Se você somar mais o AM, então... Isso. Vai embora. Mas estou feliz na Alvorada. É um grupo que eu estou já lá há 12 anos, né? E a rádio está em lugar disparado dentro do segmento, né? Pois então, eu acho que quem quiser ouvir, a Alvorada FM, Belo Horizonte. Pois é. O Bruno Dutra tá falando, não sabia que trabalhava aqui em BH, ele é de BH. Então, Bruno, ó, você escutar lá a programação, pode ter certeza que é o dedo do Alexandre. O streaming, se for para Belo Horizonte, ouve lá a Alvorada. Não posso ficar falando que é a rádio que eu trabalho, mas eu gosto da rádio. Tem um site também, né? Pode ouvir através do site, através do Tuninho. Cara, é muita história. A Triton, eu fui o primeiro cara que a Triton faz o streaming da rádio. Eu fui o primeiro cara que teve uma rádio com essa Triton, uma empresa americana. E o streaming deles é muito fera, não cai, tem negócio de áudio também, né? E, enfim, e aí tem muita história. Pois é. Alexandre, tem. Eu não duvido, não, e espero que seja a primeira live de muitas.
Muito obrigado pelo que você fez, pela música que você faz. Eu tenho certeza que você vai fazer muita coisa ainda. Foi uma aula, foi um EAD, e que agradeço também sua disponibilidade, esse tempo aí, né? E com certeza vai tocar o coração de muitos vão buscar mais sobre o seu trabalho, principalmente sobre música boa. E, claro, liga o rádio, galera. O rádio está mais vivo do que nunca, viu? Eu que o digo que toda quinta-feira eu tô lá esperando por vocês, de 7 às 9, e o Alexandre com essa programação maravilhosa também na Alvorada FM, aqui de BH, Minas Gerais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.